consegue filtrar mais e absorver mais daquilo que é ministrado. Amém? Então, quero agradecer a todos vocês que atenderam a esse convite. Isso é algo bem importante, isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Acredito que essas informações que vamos estar recebendo, elas vão contribuir muito para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Pois nós temos um mundo aí onde muitas coisas acontecem e a gente precisa estar informado e treinado, se mover e agir da maneira correta, tá bom? Então, eu quero convidar a Josa, essa grande mulher de Deus. Ela vai estar ministrando, ela vai estar no ensinamento. Digo a você, se você trouxe lá, anota, não perde nada não, porque é muito importante aquilo que vai ser ministrado. Na realidade, isso é um serviço que estamos prestando à população do Poço do Boi. Queria que mais pessoas estivessem aqui. E de muita importância. Talvez a pessoa pense, eu não tenho um filho autista. E nisso você pode saber como agir, falar, enfim. Você pode ser um suporte para alguém. Amém? Glória a Deus. Então, Josa, fique à vontade. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Pra glória, Deus é bom, amém? Diga, Deus é bom em todo o tempo e o tempo todo Ele é bom. Diga, eu estou vivo. Diga, eu estou respirando. Diga, eu sou abençoado. Diga, eu sou cheio do Espírito Santo. E a presença do Senhor mora dentro de mim. Agora diga para estrondar esse lugar, mora dentro de mim. Diga para o diabo ficar nervoso, diga, mora dentro de mim. Aleluia. Eita glória. Deixa eu beber um caneco d'água. Deus é muito bom, amém? Como o pastor Lucas já falou, meu nome é Josilda Antônia Ferreira Galindo, mas pode chamar de Josi, Josa. Eu vou responder você. Amém? Eu vou responder. E sim, esse assunto é um assunto muito importante, eu diria que primordial, porque é algo que está acontecendo muito, né, no mundo e a gente precisa aprender sobre ele. Como o pastor muito bem falou, não é porque o senhor não tem um filho autista que o senhor não possa buscar essas informações. Ah, Josi, mas eu não tenho filho autista, eu não sou autista. Mas você vai estar em algum lugar, algum dia, que você vai encontrar uma mãe com uma criança autista e você não vai entender nada daquele comportamento daquela criança e muito menos o comportamento da mãe com aquela pessoa autista. Então, hoje, como foi falado nos vídeos, foi divulgado, e não se preocupa com a quantidade, porque os que estão aqui vão receber. Amém? Obrigada, meu amor, por ter vindo. É uma alegria, uma honra receber você. Essa é a terceira vez que eu trago esse assunto. A primeira vez foi numa escola lá na Pedra. A segunda vez foi na igreja da Pedra. E essa é a terceira vez. Eu sei que Deus tem muito para compartilhar com o meu e com o seu coração a respeito desse assunto. Amém? Você trouxe Bíblia? Não é uma palestra apenas, mas é um encontro de pessoas que querem buscar conhecimento. Amém? Dona Jane, um cheiro, viu? Então, lá no livro de Salmos, no capítulo 127, no versículo 3, vai dizer que os filhos são herança do Senhor. É um versículo bem curtinho, se você quiser abrir tudo bem, se não tudo bem também. Mas ele vai dizer que os filhos são a herança do Senhor, né? Deixa eu abrir aqui, porque eu não tenho ele todo decorado. É pequenininho, mas eu não tenho todo decorado. E nós vamos conversar sobre esse assunto falando sobre autismo. Talvez essa palavra você nunca nem tenha ouvido, nem sabe nem de onde ela veio. Por que essa palavra autismo? José, eu não sei nem o significado disso. Eu não entendo nada sobre a palavra autista, sobre autismo. Justamente, eu também não sabia não. Mas quando eu comecei a buscar sobre esse assunto, eu fui entender o porquê e do que se trata, de fato e de verdade. Então, lá no Salmo 127, no versículo 3, ele vai dizer assim, bem claro, o Senhor vai dizer: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão.
como flechas na mão de um homem poderoso. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Mas falarão com os seus inimigos à porta. Então, eu trouxe esse versículo primeiro para que a gente possa entender, para que nós possamos entender, que os filhos, eles são sim herança do Senhor, não importa como eles venham, né? Não importa como eles venham, assim como não importa a cor da pele, também não importa a condição física ou lógica que essa criança venha chegar na família. A família é instituição de Deus. Amém? Então, já vou direto ao assunto para a gente ganhar tempo. Eu quero que você preste muita atenção em tudo que vai ser falado. Eu vou abrir uma janelinha para você fazer pergunta, não tem problema. É bom que a gente interage, né? E você tira a sua dúvida. No final também a gente pode estar tirando dúvidas também. Então, a palavra autismo, o significado da palavra autismo, chama-se, tem uma siglazinha que vai classificar, é TEA, T-E-A, TEA, que significa transtorno do neurodesenvolvimento, TEA, ou transtorno do espectro autista, transtorno do espectro autista. Eita, Josi, que palavra difícil. É mesmo, é verdade. Transtorno. Quando a gente diz assim, eita, hoje o meu dia, pastor Lucas, foi um transtorno. Pense no dia aperreado hoje. Quando eu falo a palavra transtorno, pensa comigo, não só foi uma coisa que deixou o meu dia transtornado. Foram várias coisas. Estão comigo? O gás acabou, o cachorro fugiu, enfim, não recebeu o salário, um monte de coisa aconteceu. E aquele dia seu foi um transtorno. Várias coisas dentro desse espectro. O espectro quer dizer da cabeça, digamos, dos neurônios, né? Transtorno do espectro. O espectro é que tem muitas coisas dentro dessa janela. Você abriu uma janela que foi um transtorno e dentro dessa janela tem várias coisas que chama-se de espectro. Espectro autista. Uma criança ou uma pessoa que ela nasce autista. Ô, Josi, e eu já vou começar com uma pergunta. A criança, ela já é desenvolvida no ventre da mãe? Ela já vem com autismo do ventre ou é depois? Essa pergunta eu me fiz várias vezes e eu posso lhe dizer que todo autista, a criança autista, ela já nasce autista. Ela não se torna autista depois. Ela já vem do ventre, porque é algo genético. Está na genética daquela família. Está na árvore genealógica. Criança, ela nasce autista. Ô, Josi, mas por que ela nasce autista? Foi o que aconteceu lá dentro da barriga da mamãe, na formação, que essa criança veio autista? Primeiro, como eu já falei, é da genética. Não tem como mudar a genética. Tem como? Não tem como. Se eu sou morena, eu sou morena. Enfim, a minha genética está ligada à minha família, a família Ferreira. Eu estou ligada a essa família. E é uma coisa que vem hereditário. Então, nós temos uma porcentagem de pessoas que já vieram da barriguinha da mãe com autismo. Então, de 81% a 90% é genético. É muito, né? De 81% a 90% é genética. A pessoa já nasceu com o transtorno do espectro autista. Uma vez autista, autista para sempre. Por que tu está dizendo isso, Josi? Porque o autismo ele não tem cura. É genética, não tem como mudar essa genética. É uma condição que a criança nasceu nesta condição. Mas eu estou falando aqui de uma forma, digamos assim, de forma natural. Eu não estou trazendo algo à luz da Bíblia, embora eu tenha falado logo no começo, que os filhos são a herança do Senhor, para trazer essa ideia, essa informação, de que se o filho nasceu autista, é o meu filho. Eu não vou jogar ele fora porque ele nasceu autista. Assim como eu vou trocar a minha neném,
Vamos supor que seja o número 2. Eu não vou jogar a criança com tudo fora porque ela fez o número 2. Eu vou tirar a fralda suja e vou colocar uma limpa. Você está entendendo? Então, a criança é autista, não vou jogar ela fora, nem abandonar, nem deixar para lá, porque ela veio com essa condição neural. É genética, ela nasceu assim. Qual é o meu papel? Limpo a criança, boto uma fralda nova e vou correr atrás de ajuda. Você está entendendo? Eu não vou desistir do meu filho, da minha filha, da minha família, porque nasceu uma criança autista. Mas, meu Deus, era o meu sonho ser mãe. E, minha gente, vamos lá. Logo de cara, logo assim, pá. Mãe nenhuma engravida, mulher nenhuma engravida, falando, meu Deus, pai, eu quero tanto que venha um filho deficiente. Eu quero tanto que ele venha autista. Ninguém faz essa oração. Todas nós engravidamos, crendo no Senhor que o nosso filho vai vir perfeito, saudável. Essa é a vontade de Deus. Mas se a criança vem com alguma demanda, o Senhor vai me dar graça para que eu cuide dessa criança e ela se torne uma pessoa totalmente desenvolvida da forma que ela veio. Por que não se busca muita ajuda para o autismo? Primeiro ponto, eu já vou trabalhar ele. Já disse que a genética é de 81% a 90% vem da carga genética. Ô, Josi, os outros? Os outros por cento, para fechar os 100%. Acontece de uma forma ambiental. Por exemplo, quais são elas? Eu vou citar duas, tem várias, mas eu vou citar duas. Mulheres que engravidam após os 40. Vamos lá. A mulher tem os seus óvulos, ela já nasce com vários óvulos, e esses óvulos eles vão envelhecendo juntamente com a mulher. Então, se eu tenho 30 anos, os meus óvulos têm 30 anos. Se eu tenho 40 anos, os meus óvulos têm 40 anos. Então, eles vão envelhecendo junto comigo. É diferente do homem, né? O que junta com o óvulo para fecundar, esse óvulozinho trazer uma criança, o esperma, vamos ser bem claros, ele não envelhece, é novo sempre. Diferentemente do óvulo da mulher. O óvulozinho vai envelhecendo junto comigo. Se eu tenho 30, ele tem 30. Se eu tenho 40, ele tem 40. Se Sara tinha 100 anos, os óvulozinhos dela tinham 100 anos. Mas quem sabe que diante de Deus nada é impossível. Amém? Você pode engravidar com seus 40 anos ou mais e seu filho vir perfeito, está tudo bem. Eu só estou explicando a forma genética e uma forma natural de falar que existem essas formas da criança nascer com autismo. Tem uma probabilidade maior, vamos dizer assim, tem uma chance maior desse bebezinho vir com o transtorno do espectro autista. E a outra condição que pode acarretar o autismo nessa criança são drogas. A gestante usar drogas durante a gestação, porque vai direto para a corrente sanguínea, ou ainda tem outra condição que eu lembrei agora, e é muito importante salientar ela, que essa outra forma que pode acontecer da criança nascer autista é a criança nascer prematura, pastor Lucas. Isso é tão comum hoje, né? A criança que nasce muito cedo, muito logo, tem uma probabilidade muito grande também dela desenvolver o autismo após o nascimento. Aí já não seria mais da genética. Aí já seria após o nascimento, porque essa mãe usou drogas, essa criança foi prematura demais, precisou usar muito antibiótico, muitas medicações fortes. Aí isso vai mexer com a parte neural dessa pessoa. Mexendo com os neurônios dela, vai mexer com todo o corpo. Para eu estar falando aqui, o meu cérebro precisou dar um comando. Não é assim? Tudo que o nosso corpo faz, se ele corre, se ele dorme, se ele canta, se ele dança, se ele pula, o meu cérebro deu um comando para ele executar essa função. Então, esses comandos dentro do cérebro da criança, eles são afetados de uma forma muito brusca e aquilo ali não foi desenvolvido e a criança vai ter essas dificuldades. Tá? Então, a criança autista, ela não é doida, a não ser que ela tenha DI, deficiência intelectual. Pode sim a criança ter a deficiência intelectual e ser autista, pode sim. Mas eu estou falando assim, doida, porque muita gente olha para uma criança autista e fala, o filho de fulano é meio avexadinho. Eu já ouvi isso muito. Ele é muito imperativo, ele anda de lá para cá, e ele é muito avexado, ele é muito... E aí a gente fica procurando palavras para encaixar essa pessoa.
Se realmente a pessoa for autista, você vai dizer, o filho de fulano é autista. Pronto, a palavra é essa. Sem medo e sem, né, dar um nome àquilo que tem um nome. Então, eu vou seguir bem direitinho aqui a ordem, para a gente não pular, e aí eu vou lembrando de outras coisas e vou falando, tá bom? Então, já entendemos que a criança ela nasce autista, porque vem da carga genética, né, de 81% a 90%, é genética, não tem como mudar a genética, é uma condição. E os outros a outra porcentagem aqui, os 20% ou 10%, são de forma ambiental. Como eu já falei, drogas, nascimento muito precoce, ok? Até aí, estamos entendendo? Então, vamos lá. Quando o cérebro da criança com autismo é formado, ele é formado de uma forma diferente, minha gente. Por isso que usa-se os quebra-cabeças para falar sobre autismo. Esse aqui é o símbolo do autismo, é o cordãozinho de quebra-cabeça. Tem outros cordãozinhos que eu já vou falar para você também. Gabriel fica lá atrás, fica me ouvindo? Ele me ouve, pastor? Gabriel, joga, por favor, aquela foto que tem os cordões. São 3 cordões. E aí, esse aqui é o cordão que a gente usa para identificar a pessoa com autismo. Então, se você vê uma pessoa com esse cordão, ela é autista, certo? Não sabemos o nível de suporte, porque existem 3 níveis de suporte. 1, 2 e 3. O 1, ele é leve. Por ser leve, é pouco olhado, é pouco visto e pouca ajuda procurada. Ah, é leve. Só que de um leve para ir para um nível 3 é muito rápido. Da mesma forma que a criança pode sair do nível 1 e ir para o 3, se não for buscar ajuda, pode ir para o nível 3. Como se ela for nível 3 e buscar ajuda, ela sai do nível 3 e vem para o nível 1. Entendeu, pastor Lucas? O que é nível, Josi? É o quanto essa pessoa precisa de terapia. Nível de suporte é isso, é o quanto eu preciso de terapias para eu me regular, para eu me socializar, para eu me adequar a esse mundo. Não é que a cabecinha da criança autista é uma cabeça errada, não é. Muito pelo contrário, você vai encontrar vários tipos de autistas e nenhum deles é igual ao outro. Assim como eu, que não sou autista, não sou igual a Suzane, que também não é autista. Ela é uma pessoa e eu sou outra. Somos pessoas diferentes. Aí, quando eu falo a palavra autista, eu estou englobando todos, porque tem esses 3 níveis. Nesses 3 níveis, nós vamos encontrar os níveis de suporte. O nível 1, ele é pouco sociável, mas ele fala, ele se comunica. Né, pastor Lucas? O senhor veio pela BR-232? Arthur disse a ele, o pastor veio pela BR-232, quando ele foi me buscar. Aí o pastor, sim, eu vim pela BR-232. Então, tem pouca fala, pouco repertório, fala, anda, se socializa pouco, nível 1. Mas ele fala, né? O nível 2, ele já fala muito pouquinho, a sua interação social é bem restrita, não gosta de entrar em alguns lugares. Alguns podem ter seletividade alimentar, ser muito seletivo, não gosta de coisas... Não saiu foto? Não está não, mas eu vou mostrar. Pronto, tá bom. Eu vou mostrar aqui. Então, nesses níveis de suporte, nesses 3 níveis que eu já falei, eles vão mostrar que... alguém joga no Google, por favor, e coloca assim, cordões do autismo, que vai aparecer lá. Por favor, que eu acho que a minha fotinha eu apaguei. Eu achei que eu tinha enviado para Gabriel e não enviei e acabei apagando. Eu creio que eu não achei aqui. Então, para a gente ganhar tempo, vocês me ajudam, meus colaboradores? Então, dentro desse nível, do nível 2, é isso. Tem várias outras coisas também. Já o nível 3 é um nível mais severo. Geralmente, a pessoa não fala. Então, a parte da fala, do cérebro, que vai desenvolver a fala, não está desenvolvida, então não vai falar. Pode falar, Josi, no nível 3? Pode. Se tiver um acompanhamento com um fonoaudiólogo muito bem feito. Né? Porque o fono vai ensinar a pessoa a falar. Então, dentro do nível 3, eu não posso destrinchar cada coisinha, porque é muita coisa, eu vou dar uma pincelada grande. Se eu fosse dar um curso desse, era um mês. Tem um curso que eu assisti, são 240 aulas, um professor falando só, dando pincelada mesmo, para você ver o quanto o mundo do autista é grande. Nós que não somos autistas, precisamos entender isso. Precisamos entender. Você me empresta o celular, por favor? Nós precisamos entender isso. Prontinho.
Pronto, aqui, ó. Nós temos esses 3 cordões, embora aqui só apareceu metade do outro, né? Esse aí é do autista, esse aqui que eu estou usando. Mas eu quero mostrar esse aqui do girassol. Esse aqui do girassol, ele vai identificar pessoas com deficiências ocultas. Como, por exemplo, a como é que chama essa palavra? Isso, fibromialgia. Nunca sei falar direito dessa palavra. Então, se você vê a pessoa com esse cordão, ela é autista. Se você vê pessoas com o cordãozinho do girassol, ela tem uma comorbidade, uma doença, algo que é invisível, a audição. Ela pode não ouvir nada, então ela usa o cordão para dizer: ó, eu não escuto. Né? Então, são para identificar doenças ocultas. Porque já imaginou a pessoa, não, tá, ó, eu não escuto não, vice? Eu não escuto não, vice? Pronto, esse aqui é o do girassol. É o cordãozinho que identifica pessoas com doenças ocultas. Tá bom? Essa aqui é da pessoa com deficiência, no caso, com deficiência não. Que quem é autista não é deficiente. É um cordão que vai identificar com esse espectro, com essa comorbidade, vamos falar assim, né? Com esse transtorno. O transtorno do espectro autista. São esses 3 cordões. Tem outros também, mas os 3 que eu queria trazer eram esses. O do quebra-cabeça, o do girassol. Tem um outro que parece um cordãozinho do infinito, que também tem um significado dele, que eu também não vou procurar ele agora para eu não perder tempo. Mas joga lá no Google, suas dúvidas todas, você pode tirar lá no Google, que diz muita coisa. Tá? Então, viu a pessoa com esse cordãozinho, já vai identificar ela de cara. E aí, existe um estudo chamado ABA. Alguém já ouviu falar sobre esse estudo? ABA. ABA. É um estudo desenvolvido para estudar uma análise do comportamento humano. ABA, né? É algo que é feito lá nos Estados Unidos para estudar o comportamento humano. Então, todos os cursos que eu faço baseado em ABA. Porque não tem existem vários cursos que vão falar sobre isso, mas o que eu encontro hoje, o que mais se aplica é ABA. Análise do comportamento aplicada, análise do comportamento humano, trabalhar o comportamento humano como um todo. É este que eu indico, é este que eu faço. Então, vamos lá. Como saber que a criança ela é autista? Eu estou trazendo perguntas como se fossem vocês me perguntando. Ô, Josi, como é que eu sei que uma criança é autista? A partir de que idade eu descubro que ela é autista? Ou que possa ser, ou que ela tenha algum comportamento. Porque o autismo, como eu falei, o autismo não é uma doença. Por que não é uma doença? Eu vou explicar. E volto já para esse ponto que eu parei agora. Não é uma doença pela seguinte forma. Se fosse uma doença, quando eu cheguei lá no consultório do doutor, ele falou assim: pronto, mãe, vou lhe passar esse exame de sangue, vá lá no laboratório, faça o exame. Quando o resultado sair, traga para eu ver se deu autismo. Porque aí, se fosse assim, quando eu chegasse no consultório, com o laudo dizendo lá, deu positivo, é autista. Concorda comigo que esse médico ia passar uma medicação para eu melhorar desse autismo? Tome essa medicação 3 vezes ao dia, depois das refeições, e depois você volta daqui sei lá, 30 dias, 60 dias, para a gente ver se já melhorou, né? Então, assim, não seria genético? Seria uma condição mesmo de vai passar a medicação e essa criança vai ficar boa do autismo. Não tem uma medicação que cure o autismo. Não existe medicações que cure. Existem medicações que podem ajudar a diminuir as comorbidades da pessoa. Por exemplo, déficit de atenção, transtorno do sono, dentre outros. E agora vocês me lembram o ponto que eu estava. Como saber que a criança é autista ou não? Vai saber que a criança é autista ou não pelos comportamentos daquela pessoa. Como assim, Josi? Não estou entendendo. Que comportamento? Por exemplo, uma pessoa que não tem diagnóstico fechado, não tem laudo fechado, mas quem estuda e sabe do assunto, vai bater o olho e vai dizer, essa criancinha, ela pode ser que ela seja autista. Por que tu está dizendo isso, Josi? Por vários comportamentos que ela já teve aqui na minha frente. Então, um deles é, a criança autista, ela, pelo menos o que tem a hiperatividade, ela não vai parar um minuto. Esse menino é muito levado. Esse menino é muito inquieto. Eita, menino levado. E o menino vai continuar. Fazendo alguma zoada, zoa e pula, e faz barulhinho, e mexe aqui, e vai para cá. Eita, o negócio se mexe, por quê?
Isso chama-se hiperatividade, ou então regular. Ele está de um lado para outro para se regular. Se regular de quê, Josi? Porque, entenda comigo, ambientes fechados, ou ambientes que tem muita gente, ou muito barulho, ou muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a criança recebeu uma descarga sensorial muito grande. Então, ele precisa fazer isso para ele se regular, porque se ele não fizer isso, ele vai desregular, consequentemente vai entrar em crise. Entenderam? É por isso que a criancinha fica para lá e para cá, ou rodopiando, ou ela pode pendular, assim. Dependendo da situação, sim. Em outras, não. Por quê? E é interessante que você interaja comigo, Císia. Em alguma coisa você pode falar, ou você já aqui pode falar, Josi, isso. E a gente vai conversando para tirar dúvidas mesmo. Porque, como eu falei, não é apenas uma palestra, não. É um conhecimento que a gente está trazendo sobre esse assunto, tá bom? Então, se a criança está andando de lá para cá, ela recebeu uma descarga muito grande, Josi, eu preciso segurar ela. Se aquele ambiente que ela está oferecer risco, sim, eu posso pegar na mãozinha, vem cá, senta comigo, né? Ou então abraçar ela comigo, dá outra coisa para ela voltar. Porque se eu deixar muito, ela vai ficar muito agitada com isso também. Vai regular ela vai voltar para o seu eixo, vamos dizer assim. Mas se ela faz muito, vai prejudicar de alguma forma, porque ela já se regulou, já voltei. Então, se eu deixo ela continuar, vai prejudicar uma outra função dela. Ela vai ficar mais hiperativa e mais agitada. Então, sim, eu devo acolher. Vem cá, Arthur, deixa eu dar um abraço em tu. Senta aqui comigo, para sentar e oferece uma água, pede para respirar. Né? Agora, se ela está se regulando, deixa um pouco. 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, e espera. 1 hora, ela mesma vai... senta. Vai descendo. Então, ela mesma, ela vai se entender e falar assim, eu estou andando de lá para cá, mas já está tudo bem, já passou aquele medo, aquele cheiro forte. Vou me sentar. Tio, sentou. Nem que depois ela se levantou, ela já se regulou daquilo. Então, por que a criança desregula? Porque ela recebe uma descarga sensorial muito grande. Minha gente, entendam. Pelo amor de Deus, vocês vão concordar comigo. Quando a gente está num canto fechado, muito barulho, muita agonia, não dá vontade de sair daquele ambiente? Quantos aqui? Agora, imagina uma criança que tem hiper, não sei quantas vezes, que eu ainda não sei a porcentagem, dessa descarga que ela recebe no cérebro, na cabeça dela. Então, ela vai ficar assim, a ponto de sair correndo, gritando, meu Deus, me tira daqui. Então, ela vai fazer isso para se regular e, ao mesmo tempo, calma, tá tudo bem, vai passar, calma. E se conseguir tirar ela do ambiente barulhento, nem que ela volte depois. Porque é interessante. Porque o interessante é fazer com que ela se regule naquele ambiente. Se conseguir tirar para ela se regular e voltar para o ambiente, sim. Mas se, por exemplo, é uma sala de aula e esse professor de apoio está com a criancinha começando a desregular, ela pode trazer uma outra coisa dentro da sala de aula, regular ela ali dentro mesmo, dá muito. Mas se você vê que ela está começando muito, tira ela da sala, leva ela para dar uma volta, respirar um ar fresco, beber um caneco d'água, brincar com outro brinquedinho. Regulou? Regulou, Arthur, regulou, Francisco, regulou, Isabela. Vamos voltar para a sua sala e volta para a sala com a criança. Para ela não entender, então, toda vez que eu quiser algo, eu vou fazer isso que tia vai me dar. Por quê? Vai trazer na cabeça da criança que toda vez que ela fizer aquilo, eu vou ganhar isso. Entenderam essa parte? Amém? Então, vamos lá. Uma coisa, sim, os sinais. Vamos lá, vou seguir bem direitinho, para não me perder. Os sinais, eles são bem claros e bem nítidos, e diria, não enxerga quem não quer. Por quê? Veja só. A criança que tem, ela só vai entrar dentro dessa janela se ela apresentar de 5 a 10 sintomas. São os básicos, de 5 a 10 sintomas. Então, vai se estudar, pode ter outros? Pode. Mas de 5 a 10 sintomas para ela se encaixar dentro dessa janelinha do espectro autista. E eu trouxe alguns deles que são bem claros, que eu creio que vocês já devem ter visto muito alguma criancinha fazer isso. Ela vai enfileirar as coisas,
ou carrinhos, ou tampinhas, ou até os chinelos, coisas do dia a dia de casa mesmo, vasilhas, tampa de panela. Ela pode enfileirar, pode separar por cores, porque na cabecinha da criança autista existe um padrão de organização. Ela pode não olhar nos olhos, e quando eu descobri o porquê não olha no olho, me doeu o coração. Ai, meu Deus. A criança que é autista, que ela não olha no olho, primeiro ponto, é porque dói. Para você ver como é uma criança autista, o quanto ela é sensível e o quanto eu devo ter cuidado ao me dirigir a uma pessoa com autismo. Então, olhar dentro do meu olho vai doer para ele, vai ser muito. Olhar dentro do olho vai doer. Então, ela evita o olhar direto. Então, enfileira objetos ou coisas por cores ou padrões. Não olha nos olhos. Repete palavras aleatórias, sem muita função. Como, por exemplo, vou usar muito Arthur porque é o que eu tenho. É meu filho e é assim que ele se comporta. E é assim que eu consigo dar esse treinamento. Então, por exemplo, às vezes eu chamo Arthur, vamos fazer algo. Estou conversando com ele, Arthur, não sei o quê, vamos para a igreja amanhã, nós vamos brincar lá, e começa uma história com ele. Aí, no meio dessa história, ele diz assim, Suzy, você vai de carro hoje? Aí você que não vai... Poxa, por que está falando Suzy? Como é Arthur? Aí ele, Suzy não vai de carro hoje não, Suzy vai de moto. Uma outra conversa, uma outra história, nada a ver daquela que eu estou conversando com ele. Porque são repetições de palavras que ele já ouviu, que ele assistiu, que estão aqui dentro. Isso chama-se ecolalia. O que é ecolalia? Repetições de palavras aleatórias, sem muito sentido para mim. Mas para ele tem um sentido. Porque na hora ele se lembrou daquilo e fala, não tem nada a ver com o meu mundo aqui, o mundo natural que a gente está vivendo, que a gente está conversando. Nada do que está acontecendo aqui vai se encaixar muito no que ele vai falar. Então chama-se isso, ecolalia, ou até mesmo sons. Ela pode fazer sons. Tiriri. Sons. Se ela não for verbal, se a criança autista não falar, ela pode não falar, mas ela vai se comunicar de outra forma. Ela vai pegar na sua mão para levar até algo, para mostrar um objeto, dizer, eu quero isso aqui. Então, ela vai pegar na mão sempre, puxar na roupa. Ela não diz, tipo, por exemplo, Arthur, hoje, ele é nível de suporte 1, mas ele já foi 2. Se a criança não fala de uma forma direta, tipo uma frase completa, mãe, eu estou com fome, e ela não tem essa interação, essa verbalização dela, não é direta, porque eu hoje tenho a experiência de ter uma criança que veio falar lá, já direitinho mais ou menos, lá por volta dos seus 5 anos, né, e outra criança que... 2 anos, Isabela já estava parecendo um papagaio, falando muito, e ela interage comigo, tipo, se eu perguntar, ô Isabela, o que é esse papel? É branco, mamãe? Aí ela diz, está dentro de uma caixinha, em cima de uma mesa de vidro. Você entendeu? O cérebro que não é de um autista, como é diferente. Já o autista vai dizer, se eu perguntar assim, Arthur, que cor é isso aqui? Ele vai dizer branco. Acabou. Como? Fome, água, cocô, banheiro. Não é, mãe, eu estou com fome. Ela nunca vai usar uma frase completa, ela vai usar uma palavra restrita para você entender o que ela quer. Então, carro, igreja. E você vai ter que dar os seus pulos para você entender o que ela está dizendo, para você dizer, e outra coisa que é muito importante fazer, se a criança é pouco verbal, e ela tem isso de puxar a sua mão para levar algo, você não vai com ele. Você para onde você está e fala, é o que você quer? E espera ele falar. Ele vai dar um jeito de dizer o que ele quer, sem lhe puxar. Porque já imagina, toda vez que Arthur fizesse assim, água, e me puxasse para pegar o copo, eu pego o copo e dou água. Foi fácil, porque ele me puxou e eu vim. Mas se ele puxa a minha mão querendo água, mesmo que diga água, né? Aí eu pergunto para ele, você quer o quê, Arthur? E eu espero ele dizer, mesmo que ele não diga. Aí eu não dou água, até eu forçar ele a dizer. Mesmo que ele não fale, mamãe, eu quero água. Mas se ele falar água, opa, já entendi. Tá certo, Arthur, água, vamos pegar água? Eu vou lá, pego o copo, boto para ele encher o copinho, porque aí vou deixar ele ouvir o barulhinho da água caindo no copo, sentir o cheiro, tudo ali vai... É um cenário que ele precisa aprender com aquilo. Então, se uma outra vez que ele tiver sede não me puxar mais, opa, ele já está começando a entender que para tomar água ele precisa pegar o copo e encher. Entenderam?
Alguma pergunta nesse ponto? Não. Então vamos para o próximo. Tem? Pode falar. Então? A partir de quantos anos eu descubro que a minha criança ela é autista? A partir de que idade, Jô, se descobre? Minha gente, eu diria, se a forma que a criança veio ao mundo autista, já desde a genética, ou até mesmo as outras formas que eu falei, ela já começa a mostrar os sinais do Blue. Uma das muito vistas são estereotipias. Estereotipias é isso que eu falei. Ela pode fazer assim, flap, ela pode balançar os bracinhos, ela pode dormir com a mãozinha assim. Peguei várias vezes Arthur dormindo com a mãozinha assim. Chama-se mão, formato como se fosse de dinossauro. Então, Arthur dorme ainda hoje assim. Então, essa forma aí da rigidez cognitiva, que eu vou chegar nesse ponto, mas eu consigo enxergar alguns sinais muito visíveis desde pequenininho, como enfileirar os carrinhos, não olhar no olho, não ouvir por exemplo, Arthur, ele está aqui. Ô, Arthur, filho, venha cá. E ele está lá, tchururu, tchururu, brincando, não está nem aí para mim. Ele está me ouvindo? Tá, mas ele não sabe dar uma resposta, tipo, já vou, mãe, é o quê? Entendeu? São sinais que a criança vai lhe dar, Luz, né? Assim, eu não consigo me comunicar com você dessa forma. Eu não consigo. Então, tem esses sinais, enfileirar, não olhar no olho, muito andando de lá para cá, muito imperativo. Pontinha dos pés, ela pode andar na pontinha dos pés. Josi, por que a criança não na pontinha dos pés? E para essa resposta, eu trouxe algo aqui. Tcharana, deixa eu ver se eu acho aqui bem rapidinho. Vamos lá. Está aqui. A criança anda na ponta dos pés por diferentes razões, por diferentes motivos, que podem ser normais e temporais, durante o desenvolvimento ou sinais de algo que precisa de avaliação médica. Causas comuns incluem o aprendizado da a criança tem a marcha, ela vai aprender a andar. Quando a criancinha está aprendendo a andar, ela cai muito, né? Porque ela está aprendendo a ficar em pé, ela não sabe caminhar ainda, ela está engatinhando, aí pegando as coisinhas, ela vai começar a dar suas primeiras passadinhas. Então, chama-se a marcha. Então, o aprendizado da marcha, instabilidade na coordenação motora, encurtamento do tendão de Aquiles, alterações sensoriais, como a preferência pela sensação, ou condições como autismo, distrofia muscular ou paralisia cerebral. Por isso a importância, Josi, a minha criança, ela não é autista, não tem nenhum diagnóstico, mas ela anda em alguns momentos assim, na pontinha do pé. E isso vai causar muitos problemas na panturrilha e em toda a extensão do seu corpo, porque já imaginou? O peso da criança todinho aqui. E eu vou logo fazer esse exercício com vocês. Fiquem em pé, por favor, para nós mexer os braços, né? Tentem ficar na ponta dos pés. 10 segundos, sem segurar em ninguém, viu? 1, 2, 3, 4. Agora ande, se puder, ir na cadeirinha. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perceberam que dificuldade? Agora imagine essa criança ficar o dia todo. Podem sentar. Já imaginou essa criança ficar andando na ponta do pé o dia todo? Então, Josi, por que ela vai andar na ponta do pé? Por esses motivos aqui. Ela pode ter um prazer em andar aqui, ela não conseguir colocar o calcanhar no chão, porque é algo sensorial. Ela não consegue botar a planta dos pés no chão. Aí isso há vários tendões. Minha primeira vez que eu vi uma criança, um menino inclusive, ele era autista nível de suporte, é ainda, nível de suporte 2, e ele anda sempre na ponta do pé. Pode ser corrigido? Sim, com a bota. Existe uma bota própria, que quem vai passar, são os médicos que vão acompanhar o filho, a pessoa, a criança, a bota vai corrigir, porque ela prende, eu não lembro se é do joelho para baixo, eu vejo um pouquinho mais, sei que mesmo que a criança queira subir para a ponta do pé, a bota puxa. E aí vai regular, para ele entender que tudo bem, ele vai usar o pezinho no chão e está tudo bem. Acostumar ele com... Agora, se a pessoa tentar andar só no calcanhar, também é ruim, né? Então, precisa do pé todo no chão. A gente tem uma... Eu amo andar descalço em casa. Então,
essa parte sensorial é muito importante porque ela trabalha um todo da criança. E é tudo cerebral. Então, é por isso que a criancinha tem preferência em andar na pontinha dos pés. E agora eu fiquei com vontade de ficar... Tá vendo? Ó? Tá vendo que é cerebral? Eu fiquei um pouquinho, mas meu cérebro está dizendo, faça de novo. Fique de novo. É. Aleluia. Então, nessa partezinha aqui que eu vou falar. Um outro sinal que a criança vai dar, rigidez cognitiva. Quem já ouviu essa palavra? Rigidez cognitiva. Pode até parecer que eu estou falando inglês, palavras muito difíceis, mas com o tempo a gente vai se acostumando com essas siglas, essas falas, elas vão se tornando naturais, porque não tem outra palavra para falar. Então, a criança também ela pode apresentar uma rigidez cognitiva muito forte. Por exemplo, só vou para a escola por esse caminho. Só quero vestir essa roupa. Só vou comer nesse prato de plástico, de vidro eu não quero. Rigidez cognitiva. Ela tem dificuldade em mudar a sua rotina. E vamos lá. Quando a criança é descoberta logo cedo, já vou logo dizendo que, olhe, a criança ela não tem tempo para perder. Porque a janela se abriu para aprender aquilo. Se ela não aprender aquilo, quando aquela janela se abriu, depois que a janela fechou, vai ser muito difícil ela aprender alguma coisa naquela janela que se abriu. Desde da barriga, tem janelas para a gente. Janela se abriu. Opa, aprendi a ler, aprendi a escrever, aprendi a andar, aprendi a falar. Existe um tempo para cada coisa. Né? Então, a janela abriu, a criança aprendeu, fechou, opa, a janelinha fechou e ela aprendeu aquilo, está tudo bem. A janelinha pode fechar porque ela já aprendeu. Quando a janelinha abre e se fecha sem aquele aprendizado, concorda comigo que aquela janelinha ficou deficiente, ficou faltando aprender algo ali, quebra-cabecinha, ficou uma coisinha que não aprendeu. E por que os quebra-cabeça? Porque os quebra-cabeças, eles se encaixam sempre um no outro. Nenhum são iguais, mas todos se encaixam. Por isso, quebra-cabeça é o símbolo que representa a pessoa com espectro autista. Essa rigidez cognitiva ela é muito forte. Arthur tinha uma rigidez muito forte. Em algumas coisas ainda tem, e eu estou trabalhando com ele. Uma das, minha gente, vocês vão dizer, meu Deus, e minha gente, não é uma coisa assim, uau, que rigidez. São coisas diárias. Até hoje, eu não consigo ligar o liquidificador com o Arthur em casa. E não é por causa do barulho, viu? Eu descobri depois que não é... Ele tem um pouco de sensibilidade auditiva, mas não é por causa do barulho. Eu só vim entender depois. Ele não gosta que eu ligue o liquidificador, porque ele sabe que eu vou fazer suco e o liquidificador vai estragar as frutas. Vai machucar as frutas. Se ele vê eu cortando uma fruta qualquer, para colocar no liquidificador, ele entende, mãe, vai machucar as frutas, eu não quero. Então, é uma rigidez. Na cabecinha de uma criança que não é autista, não, tá, é um suco. Mas na cabeça dele, vai machucar as frutas. Ele chora mesmo. E até gravar um videozinho para mostrar. Porque assim, minha gente, eu não estou aqui e não quero fazer isso aonde eu vou, eu não faço isso. Eu não gosto de romantizar o autismo, porque o autismo não é um romance. O autismo é uma realidade vital que está acontecendo agora mesmo em vários lares de famílias, e diria essa palavra com todas as letras, que estão destroçadas por causa de um espectro autista, de uma criança, de uma pessoa que chama família, a qual não tem culpa de ter nascido assim, ela nasceu e ela não pediu para ser autista. Assim como uma pessoa que nasce deficiente físico, ela não pediu para nascer deficiente física, ou seja lá qual for a outra deficiência. Sendo que o autismo não é uma doença, não é uma deficiência. E eu até poderia usar essa deficiência para usar no sentido de alguns neurônios que estão deficientes no sentido de não estão trabalhados para serem inseridos dentro disso. Então, ligar um liquidificador para ele, machucar as frutas, é uma lamúria só. A cabecinha da criança, o cérebro da criança, quando ele nasce, vamos imaginar, uma massinha de modelar, ela novinha, você não consegue mexer nela, né? Alguém sabe a massinha de modelar? Massinha de modelar, vamos lá. Você consegue mexer nela e faz bichinho de várias formas, bota para lá, bota para cá, ela está molinha. Você consegue trabalhar com ela. Depois de um tempo, deixa ela fora da caixinha, fora da bolsinha, ela vai começar a endurecer.
É mais difícil lidar com essa massinha de modelar, como se fosse lá no comecinho. Então, a criança vai crescendo, ela vai ficando rígida. Eu não trabalho isso, ela enrijece mais ainda. Não trabalho, e aí já era. Para quebrar essa rigidez cognitiva, é muito difícil. Pode perguntar, pastor. Sim, pastor, muito bem lembrado. E Arthur não suporta parabéns para você nessa data querida, só essa parte. E eu não sei por quê, porque tem muita coisa do autismo que eu não sei, eu ainda não sei. Então, na cabeça dele, ele não aceita parabéns para você nessa data querida. Agora, se for parabéns para você, parabéns para você, parabéns para você, parabéns para você, tá tudo bem. Ou então assim, se não gosta muito de palmas, se as palmas for, tipo, se for assim, muito bem, Arthur, e ele vê que eu vou fazer, ele ainda aceita. Mas se for, parabéns, ele vai dar um grito, parabéns para você não, nessa data querida não. Então ele desregula por causa de um parabéns. Vocês não sabem o quanto de convites de aniversário de casamento que eu peguei por educação, claro, enviei a lembrancinha e não fui. Porque se eu fosse sem ele, é que a mãe vai para o aniversário de uma criança sem a criança. E como é que eu explico para o casal, amigo meu, que o meu menino não vai por conta do parabéns? Aí eu estou trabalhando com ele essa questão do parabéns. Eu já sei que ele aceita esse parabéns. E alguns parabéns que eu vou, que é amigo meu, que eu consigo dizer, olha, bora cantar parabéns para você nessa data querida, não? Bora cantar assim? Tá bom, Josa, tá certo. Oxe, mulher, por que tu não dissesse logo? Aí eu vou com meu coração em paz. Oi. Mas ainda assim, ele fica na hora do parabéns. E outra coisa, que eu... Deixa eu continuar, senão eu vou misturar meus pensamentos. E quando eu digo assim, Arthur, vai ser os parabéns agora, tá certo? Ele fala, não vai ser nessa data querida não, né? Já pergunta. Eu digo, não, filho, vai ser assim. Você já sabe. Então, sempre que eu trabalho com Arthur, eu antecipo. Sim, você não conhece. Vou mostrar um videozinho aqui. Ele é nível 1 hoje. E as terapias, vou falar disso também um pouquinho aqui na frente. As terapias, minha irmã, levaram ele a ser a pessoa que ele é hoje. E as terapias de hoje vai levar ele a ser quem ele quiser ser no futuro. Porque o maior medo de uma mãe autista é, meu Deus, minha filha não vai casar, meu filho não vai casar, não vai arrumar um emprego, não vai conseguir dirigir um carro, não vai conseguir sair sem mim. Né? E lá no comecinho, quando eu descobri que ele era autista, foi cedo, foi antes da pandemia, Arthur ainda tinha 2, lá eu era mãe de primeira viagem, meu primeiro filho, e 2, 3 anos já sabia que tinha alguma coisa diferente, não sabia o nome, nem o que era, porque a palavra autismo não já tinha, claro, porque uma coisa eu vou dizer, minha gente, o autismo sempre existiu. Só que tratado de uma forma muito cruel. Autistas eram tratados como loucos, psicopatas, coloca dentro de um manicômio, bota numa cadeira de força, uma camisa de força, amarra na cama. E eu confesso a você, de todo o meu coração, fui assistir alguns documentários para entender como era antigamente. E pode observar, nos filmes que você assiste, que eu assisto, ou que a gente já assistiu, sempre tinha uma criança diferente. Aí chamava o quê? A criança estranha. Que menino estranho? Porque a criança autista tem uma forma de ser. E o ser não pode ser mudado. Sim, ele não gosta muito de bolas, história. Aí eu estou trabalhando com ele também. Ele não gosta de aniversário que tem bolas de sopro. Se tiver bexigas, ele chora por um motivo. Se estourar o barulho rápido, tá. E o destruiu a bola. Então, ele não gosta que destrua as coisas. É só por esse motivo. Então, o autismo ele era tratado dessa forma, de forma cruel mesmo. Muitas famílias, inclusive, abandonavam seus filhos em orfanato, em clínicas, porque não sabiam cuidar ou não queriam aquela criança deficiente. Uhum. Sim.
Bolando. Sim, sim. Muito, muito, muito bem colocativa a sua pergunta, mãe. De fato e de verdade, minha gente, vou ser bem sincera com você. Infelizmente, eu digo isso com meu coração partido. Muitas mães chegam nessas clínicas com o coração partido, sem saber o que fazer, o que é que eu vou fazer, o que é que esse menino tem, que eu não sei o que é. E, infelizmente, a gente não encontra acolhimento e respeito. Porque para dar um laudo de uma criança autista, precisa-se, é necessário, fazer um estudo chamado anamnese, que vai lá na raiz da minha família, procurar saber da minha avó, da minha tataravó, do meu pai, para chegar em mim, para chegar em meu filho. Porque a minha culpa era, irmã, meu Deus, foi alguma vacina que eu tomei, foi algum remédio que eu deixei de tomar. Então, a culpa da mãe é grande, não sei você, mas o que foi que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Eu não fiz o pré-natal direito. Então, a mãe se culpa, né? Você ainda não tem uma resposta porque seu filho é autista, né? Sim, muito bom. Sim, sim, porque vai precisar de tempo. Ele vai precisar de tempo, né? 1 ano, 2, 3, o que for necessário. E na hora de tirar a cabecinha dele, os neurônios, nesse caso ele é autista, tem, digamos, deficiência intelectual, tem a paralisia cerebral. Sim, sim. Tipo, um lado tá atrofiado e o outro desenvolveu. Aí ele está em estudo, não é isso? Saber. Estou entendendo perfeitamente. Então, seu filho é um milagre. Eu sempre digo, minha irmã, a pergunta que é feita não é por que ele nasceu, é para que ele nasceu. Ele nasceu com um propósito, né? A gente olha para a situação e fala, meu Deus, por que esse menino nasceu? Por que? Aí eu perguntava assim também, por que o Senhor me escolheu para eu ser a mãe de um autista? E a pergunta está aqui, para eu ajudar outras mães com crianças também com o seu espectro autista, né? Então, como você muito bem falou, quando a gente chega em uma clínica, atrás de uma resposta de uma quem está estudando e aparentemente vai nos ajudar, são aqueles que, infelizmente, nos roubam até a alegria que a gente dava lá de buscar uma esperança, e a esperança é matada lá mesmo. Então, eu tive um diagnóstico, assim, que ele não era autista, que ele só tinha TDAH. TDAH não é não se enquadra dentro do autismo, mas ele não tinha o espectro autista, ele não era TEA. Então, eu não fiquei só em um, eu procurei outro profissional para que ele trouxesse a luz, e quando chegou, aí é onde eu vou chegar aqui agora, da análise do estudo, para saber como realmente, pronto, desconfiou que a criança é autista, tem esses pontos, se bater, e diga a você, o bater a cabeça na parede tem é sensorial e tem um prazer. Ele bate para ouvir. Então, quanto mais ele bate, ele vai se machucar, ele está ouvindo aquela batida e em alguma parte do cérebro, aquilo é prazeroso fazer aquilo. Oi? Ele não sente dor, ele é indolor. Tem uma palavrinha, Cisa, que chama, agora não me tá, é indolor, porque ele é... Da mesma forma que se eu machucar, eu choro, tem criança autista que se machuca, se corta, cai aqui, abre um rasgão na testa e não sente dor. Não tem noção de perigo. Hum?
Você entendeu? Ele faz por prazer. Só que é interessante não deixar. Porque ele vai acarretar outras coisas em outras partes do cérebro. Porque, com certeza, se ele tem acompanhamento ou não, é muito importante a TO, a psicóloga, o neuropediatra te dar formas de não deixar ele se machucar. Porque, vê, se ele se autoagride, agora pequeno, porque uma vez autista, autista para sempre. Concordam comigo? Então, vamos lá. O que é que o pai e a mãe, a pessoa responsável, eu trago pai e mãe, porque é pai e mãe mesmo. Tem que entender, o meu filho é assim. Então, agora, eu vou aceitar que ele é autista, ele tem todos os sintomas que Josi está dizendo, que eu já vejo nas novelas, nas televisão, que ele possa ter o autismo, agora que eu sei que a palavra autista é isso, vem do neuro, é genético, e ele tem isso, que para mim não é normal, para mim não é normal. Então, o que é que eu faço? Desconfiei que ele é, qual é a primeira coisa a fazer? Procure ajuda, pelo amor de Deus. Como eu já disse, não espere a criança crescer, porque vai desenvolver, mulher, assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Muito pelo contrário. Agora, eu falei das janelinhas, elas vão fechar, a criança não vai aprender o autismo de 1, vai para o 3, vai ficar muito mais difícil modelar a massinha. É tanto que crianças com 10, 12, 13 anos chegam hoje com autismo nas clínicas e muitos terapeutas não têm muito o que fazer. Entendeu? Ah, ele só tem 2 anos, ele faz isso, Josi, mas eu acho que ele não é. Entre o achar e o ter certeza, vá para a certeza. Josi, eu procuro quem? Neuropediatra. Neuropediatra, seja certeiro. E eu não vou falar o nome dela aqui porque eu não pedi permissão, mas no final você pode me procurar para quem eu levei Arthur. E só mando para ele porque ele foi meu anjo da guarda. Porque fui para outros e fui lesada financeiramente. Fui buscar onde não tinha para conseguir um diagnóstico, um laudo. Porque uma vez... Aí você entende que eu estou trazendo uma construção. Eu sei que tem perguntas no meio e é bom que você interaja comigo. Mas nasceu autista, tem alguns sintomas que eu sei que ele possa ser autista e vai crescendo, vai apresentando outras coisas. Desconfio, procuro quem? Neuropediatra. Porque quando eu chego no neuropediatra, no médico, ele vai me mandar para os profissionais da saúde, neuropsicopedagogo, TO, vamos dizendo aí mais, psicólogos, é uma rede. Fono, é uma rede de apoio. Então, o neuropediatra vai olhar e dizer, fisioterapeuta, porque se ele não tem equilíbrio ósseo, o fisioterapeuta tem que avaliar essa pessoa, como é que está essa questão. Então, chegou no neuropediatra, minha gente, eu digo a você, o neuropediatra é a porta que você vai entrar, e tomara a Deus que você encontre um bom, um humano, que não só esteja lá atendendo por conta do dinheiro, mas que realmente queja abençoar e alcançar as famílias que chegam nas clínicas destroçados, sem resposta. O que é o autismo? Como é que se dá? E digo a você, a maioria deles não vão dizer, olha, mãe, seu filho é autista. Meu Deus, o que é autismo? Olha, é isso. Eu digo para você, minha irmã, tem que buscar conhecimento. Com certeza. Sim. Sim. É isso. Isso, vocês estão entendendo, minha gente?
descobriu que a criança pode ter, não é que ela tem, mãe não se engana, mãe não é doida, mãe conhece o filho. Então, percebeu que a criança tem algo, procura ajuda. Porque quando a gente chega no neuropediatra, ele vai dizer, realmente, o seu filho pode ser autista, aí ele vai mandar você para esses profissionais, por quê? Só o neuro, ele não vai fechar o laudo. De cara, pá, seu filho é autista, nível de suporte 2, tananã, tananã. Não, ele vai precisar fazer essa história da criança, juntamente com os profissionais, é aí onde está a anamnese, o estudo dessa criança para chegar a um laudo. Esse laudo dado vai buscar ajuda para ele, por exemplo, a criança autista, muitos deles não sabem para que serve o carrinho. Em vez de ser ele prefere virar o carrinho de ponta cabeça e ficar girando a rodinha. Porque girar a rodinha é prazeroso, ele não entendeu que o carrinho é para correr, para dar. Está entendendo? Coisa básica. Ele não vai conseguir descobrir para que serve. Sim. Sim. Eu aconselharia procurar rede pública. Eu sei que demora. Só para concluir, só dela rapidinho, para a gente não ficar. Se for no mesmo. Então vai. Sim, concordo plenamente com você, minha linda, e com a pergunta que Cisa fez muito bem. Então, o que eu diria, minha gente? Veja só, vamos lá. Nasceu a criança autista, esse pai não tem condição. E eu digo, a família em si, muitas delas não pegam junto. Por isso que eu disse, quando a mãe descobre, é isso, eu acho que sim, eu não sei o que é, mas eu vou buscar. Então, olha, e buscar conhecimento, como eu falei, médico não vai sentar na mesa e destrinchar para você. Então, mesmo que você as galinhas, os porcos, as panelas, faça cantina, faça o que for, pegue o dinheiro da primeira consulta, vamos lá, pegue o dinheiro da primeira consulta, vá para um neuro indicado por uma pessoa que lhe indicou, olha, fulano é bom, ele vai lhe ajudar nisso, porque você está com um laudo, pelo menos um pré-diagnóstico daquele profissional. Entendo perfeitamente. Quando a gente fala assim, quando está com o laudo, porque a criança com o laudo ela vai conseguir outras coisas, outros benefícios, que eu vou falar um pouquinho lá mais na frente. Então, quando eu fui atrás de uma fono para Arthur, eu quase caí de costa. Porque Arthur precisa de várias sessões semanais. Não é mensais, são semanais. Então, cada sessão, pastor Lucas, e eu caí de costa, 30 minutos, R$180, 30 minutos, se Arthur precisa de 3 sessões por semana. Então, eu não vou comer, não tem, se eu vender a roupa do couro, eu não consigo esse acompanhamento. Está entendendo o quanto é grave uma criança com autismo? Então, não procure ajuda cedo, nesse sentido de, eu acho que ele tem, não sei o que é, vou atrás. Encontrei um diagnóstico, agora eu vou buscar conhecimento sobre o assunto, porque eu digo a você sem medo de errar. A maioria, eu sofri muito porque eu não tinha conhecimento sobre o assunto. Então, o que todo mundo dizia estava bom, que eu não sabia o que era aquilo. Então, eu meti a cara e fui buscar conhecimento mesmo. O que é isso? Por que isso? Se eu chegar na clínica e o doutor me abordar assim, eu vou ter uma resposta contra. Ô, doutor, mas e isso? Porque quando... E vou dizer para você, quando você paga, mas e isso é o quê? Aí ele vai dizer, opa, essa mãe entendeu alguma coisa. Essa mãe não é leiga. É um ambiente de conhecimento sobre o assunto. Você nunca vai... Hoje, Arthur tem 9 anos já, e eu não sei tudo. Eu tenho o básico dos básicos dos básicos. Mas eu não deixo de buscar. Porque ele era um bebezinho, agora está com 9, está entrando na fase dos hormôniozinhos, vai chegar na fase do... Já é pré-adolescente, né? Chegando lá, né? Pré-adolescente, adolescente, vai chegar outras demandas.
Então, se eu não buscar os meus conhecimentos sobre o assunto, eu vou sofrer. Meu filho vai sofrer. E digo a você, o povo lá fora não estão nem aí. Eu estou sendo bem clara, bem rasgando mesmo, porque não tenho o que esconder, não tenho o que guardar. Ninguém vai ter piedade da mãe atípica, da mãe que tem um filho ou uma filha autista. Pode observar que a maioria das crianças autistas são mais meninos. Já observou nas clínicas? Que é o que eu mais vejo. Já observou, mãe? É você que vai para Recife, né? Tem um acompanhamento, não é isso? É a função, né? Pronto. Muito bom, muito bom. Mas você entende, minha linda, você entende rapidinho, você entende que aonde você chegar, vai ter pessoas que vai acolher e vai ter pessoas que não vai acolher. O importante é você não desistir. Tipo, não vou mais para lá, mas vou continuar com o tratamento dele. Lá eu vou buscar uma outra coisa que é mais rápido. Porque você vai encontrar muitos profissionais assim, que não estão nem aí, né? Mas você não vai desistir, por quê? Porque você tem seu filho, qual é o nome dele? Gabriel, é uma bênção. E Gabriel tem chamado do Senhor, e do jeito que ele nasceu, ele vai alcançar muitos com a história dele. E saiba que você é uma guerreira, uma mulher valente. Não desiste da sementinha que Papai do Céu lhe deu. Amém? Nós vamos encontrar pessoas que têm um coração grande, minha gente, que vão ajudar, e vamos encontrar outras que não estão nem aí. Então, eu que sou mãe, quem é a mãe? Eu. Quem é o pai? Você. Vamos embora procurar ajuda, porque o filho é nosso. Então, como eu falei, a maioria são meninos. Por que, Jô, são meninos e meninas não? Por quê? Porque o autismo em meninas é muito diferente de menino. Ele se apresenta diferente. Então, aquela menininha, ela falou, ela andou, ela socializou, mas ela vai crescendo com algumas comorbidades que a mãe acha que é normal. E eu não culpo, não estou aqui culpando mãe, nem me culpando mais, porque não é culpa nossa, a criança nasceu assim. Mas eu falo assim, a forma de eu descobrir, achar que ela tem algo e não correr para procurar ajuda. Quem eu procuro? O que é que eu posso fazer? Então, o autismo em menina se apresenta diferente. É sempre recatada, no seu cantinho, não socializa, não conversa, não gosta de brincar com outras, não gosta de abraço. Às vezes tem aversão à boneca. Não quer nem saber de boneca, quer brincar com outra. Por exemplo, eu sei que é típico das crianças. Você chega com um brinquedo, tal, brinca um pouquinho, mas a preferência é a panela. É outra coisa diferente. Então, tem um apego a coisas ou a pessoas. Não quer ficar com outra pessoa. O autismo em menina é muito diferente, se apresenta dessa forma. Como eu estou estudando mais menino, mas preciso me aprofundar mais em menina, mas eu sei que o autismo em meninas se apresenta muito diferente. A maioria das meninas andam muito na ponta do pé, são muito sensíveis ao cheiro. Minha gente, a parte da sensibilidade, tem sensibilidade no couro cabeludo, pentear o cabelo dói, tudo dói. Escovar o dente dói. Meu Deus, quando eu descobri isso. Vestir uma meia. Minha gente, na meia, pastor Lucas, na pontinha da meia, não tem uma costurinha. Aquela costura dói na ponta dos pés, a criança não consegue dormir, nem usar o tênis. Por isso que muitas vezes está arrancando o tênis do pé. O quê? É o quê? É o que foi? A etiqueta da blusa incomoda, dói. Ou seja, é muito sensível. O cheiro de coisas, os sons, a luz. Eu assim, já estou assim, sabe? A sensibilidade é grande na vida da criança autista. Então, tem muita sensibilidade e outras não têm, mas são autistas. E tem coisas que a gente pode usar para minimizar. E vou mostrar duas delas
uma delas, agorinha. Só vou completar essa fala aqui para a gente não perder o nosso raciocínio. Então, sim, seletividade alimentar, pouco repertório, fala, mas tem pouco repertório. Ah, Josa, essa menina ela falou, mas ela socializou? Uma coisa é eu falar. Qual o seu nome, pastor Lucas? Aí ele vai e me diz, meu nome é Lucas. Ou então, qual o seu nome? Porque não é nem correto eu falar, qual o seu nome, pastor Lucas? Se eu já sei o nome, vou perguntar, né? Porque assim, qual o seu nome? Lucas. Aí, se eu tenho uma interação social, ah, Lucas, que bom, você estudou em que escola? Isso é interação. Gostei do seu sapato, interagindo com ele, interação social. Estou brincando, conversando. Chega outra criancinha, vem cá, vem brincar comigo. Isso é interação. Aí aquela tem um monte de menino brincando, ela prefere pegar o brinquedinho dela, lá, pontinho de parede. E tá tudo bem, ela tá brincando ali sozinha com as coisinhas dela. Se outra criança chegar para interagir e brincar com ela, ela não quer. Porque ela não quer dividir, ela quer estar só. E muita coisa, uma das coisas que o autista faz, depois que ele consegue se socializar, ele está interagindo tudo direitinho, mas tem uma hora que, de repente, ele, na hora da brincadeira, mais importante, às vezes até para ele receber um prêmio, aí ele vai para a caixinha. É a caixinha do regulamento. Ele precisa sair dessa zoada, desse barulho, para ir para a caixinha do regulamento, se regular. E ele precisa disso, para voltar. Então, já falei, anda para lá e para cá. Aí, quando buscar ajuda, a gente já falou, não foi? Então, a ajuda que a gente precisa buscar é com o neuropediatra, é sempre o neuropediatra. Aí ele vai ver a questão do laudo. Medicações. Quando dá medicações à criança autista? Quem é que lauda isso? Quem é que faz a receita? O neuropediatra. Por isso que eu digo, pronto, hoje eu não sabia que Arthur ia precisar de medicações, mas a sua grande maioria da criança autista, em algum momento da vida, ela vai precisar de medicação. E a medicação que é dada, que Arthur usa, tem outras, mas a que Arthur usa hoje para se concentrar na escola é a Tense, de 10%. Ela só fica no corpo 5 horas. Então, de 8 a meio-dia, a Tense está no corpo de Arthur. Passou de meio-dia, a Tense já foi embora. A medicação ela é dada para ele conseguir fazer uma atividade, porque quem é hiperativo e quem tem déficit de atenção não vai conseguir fazer uma atividade até o final, não vai conseguir se concentrar no que o professor está dizendo. É como se fosse assim, minha gente, a cabeça de uma pessoa com TDAH. O professor está escrevendo aqui no quadro e ele está pegando tudo. Peguei. Mas, ao mesmo tempo, o seu déficit de atenção vai apagando. Sabe como é? É como se eu fosse escrevendo aqui e outra pessoa apagando aqui. Está pegando na hora que está falando. Ou então, está pegando, de repente, não está pegando mais nada. E aí vai repetir de ano. Por isso vai entrar, por isso tem que ter o profissional, o neuropediatra. Ele vai passar essa medicação para a criança se concentrar naquilo que está fazendo. E aquela criança tem direito. Estudo, educação é direito, não é um favor. Da criança com deficiência física, mental, transtorno do espectro autista, ela tem direito a um acompanhante na sala de aula. Eu sei que é tudo muito difícil, minha gente, tudo muito demorado, e manda para um canto, e manda para outro, não é aqui, e você roda muito, é verdade. Por isso que eu estou falando, o autismo não é romantismo, é difícil mesmo. E se a gente não minha gente, o que eu mais faço na minha vida é me pegar com Deus, me encher da palavra dele, porque eu sei que eu só vou conseguir ir adiante com Arthur e cuidar de outras crianças que o Senhor me entregar, se eu tiver o conhecimento de quem eu sou em Deus. Porque aí, se eu sei quem eu sou em Deus, o natural vem. Quando você busca conhecimento sobre um assunto, você para de ser leigo. Não, fulano falou, tanana, 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 eu estou entendendo tudo que você está dizendo. Amém? Então, deixa eu fechar aqui rapidinho. E eu vou abrir de novo para vocês fazerem perguntas, para a gente poder concluir, né? Vamos lá. Então, procurar um neuropediatra, porque aí ele vai fechar esse laudo juntamente com outros terapeutas. Terapeuta fonoaudiólogo, psicólogo, neuropsicopedagogos. Inclusive, eu tenho 2 para indicar, caso alguém precise. Psiquiatra, se for o caso, fisioterapeuta. E tudo é a longo prazo, porque a gente acha que a criança vai começar a fazer esses tratamentos, são sessões, e na minha cabeça veio várias vezes, meu Deus, uma sessão de meia hora, ou então 20 minutos. Hoje não serviu de nada, e vamos embora para casa. Tenha calma, é assim mesmo. As sessões são
A longo prazo, 10 minutos. Mas a Josi, é meia hora que é para a doutora ficar com meu filho. Ela só ficou 10 minutos. A atividade que ela fez naquele dia era para 10 minutos. Tem a atividade que Arthur faz com a psicóloga, que Arthur tem todo... agora já está no processo de alta da psicóloga, então eu vou com ele hoje para uma menção a cada 15 dias. Meia hora de psicólogo. Só que tem dia que ele fica lá 15 minutos, 20 minutos, porque ela bota, tipo, 3 coisas para ele fazer, aquela demanda dele, ela não pode colocar muito nem pouco demais. Então, ela sabe, porque ela é a médica, ela sabe. Ela colocou 3 demandas, tipo, 3 brinquedos para ele encaixar, ou escrever algo que ele sabe ler e escrever, aquilo ali dentro da meia hora que ele tem. Só que ele conseguiu fazer aquilo ali dentro de 20 minutos. Então, a sessão dele acabou. Tá tudo bem. Vem-te embora com aquilo que ele pegou naquele dia e na próxima semana de novo, porque é a longo prazo. O resultado das terapias não são feito um estalar de dedos. Ela tem um tempo. Ok? Vamos lá agora. Agora é boa. Quando a criança desregular ou ela entrar em crise, o que fazer? Desregular e entrar em crise. Abraçar. Gosta de abraço. Ótimo, porque se ele não gostasse do toque, aí tinha que pegar outras alternativas. Então, se a criança, mas Josu, por que é que a criança desregula? Por poucas coisas, pastor Lucas. Tipo, ontem mesmo, vou contar aqui meus pecados. Ontem não dava para eu fazer caminhada com Arthur. Porque ontem, eu fui para fazer um procedimento e de lá ia para a surpresa da esposa do pastor Fernando. E todos os dias eu faço caminhada com o Arthur. É importantíssima a caminhada com seu filho, viu? De 20 a 40 minutos por dia. Ou 3 vezes na semana. Se você não é fitness, nem gosta de caminhada, comece a gostar. Porque a caminhada vai ajudar em várias coisas. No sono, na interação. Durante a caminhada, está recebendo o ventinho no rosto dele. Pode levar um carrinho, arrasta no carrinho. Ele está interagindo com você. Você pode perguntar sobre o carrinho, o que é que ele está vendo, as cores disso, as cores daquilo, para ele interagir com você. Ele vai liberar endorfina, vai chegar em casa mais relaxado, um banho, uma caminha e sono. Então, eu vou ter que voltar para o sono. Tem um sono aqui também, tenho que falar do sono. A criança entrou em crise, desregulou, por pouca coisa. Aí Arthur veio para mim falando assim, mãe, hoje vamos para a caminhada? Disse, filho, hoje mamãe não vai caminhar com você, por isso, nananana. Expliquei, pronto. Aí ele foi lá no quarto, e voltou. Mãe, hoje a gente vai fazer caminhada? Aí eu expliquei de novo. Filho, porque é repetitivo. Ele vai aprender por repetições e eu preciso falar calma, num tom que ele vai ouvir e vai entender. Mesmo que ele volte a perguntar de novo, porque ele tem déficit de atenção e é TDAH, ele vai perguntar de novo a mesma coisa. E eu tenho que repetir de novo. Então, quando ele veio pela 3ª vez... Aí eu falei, Arthur, hoje a gente não vai caminhar. E eu me desregulei com ele. Porque a mãe desregula, a mãe também precisa de terapias, inclusive, não sabiam? A mãe precisa, porque a gente está falando só sobre o filho. E a mãe que cuide do filho. Você entende? Então eu desregulei diante de Arthur. Como eu falei alto, eu não gritei, mas eu falei firme e alto. Aí ele, mãe, a gente vai fazer caminhada hoje. Aí dentro de mim eu falei, eu gritei, eu desregulei. Ele repetiu o que ele ouviu. Aí eu, filho, desculpa, me perdoe, filho. Eu gritei, não foi? Foi, a mamãe gritou e não pode gritar porque é muito feio. Porque eu digo para ele que é feio gritar, para ele não gritar. Então eu desregulei com ele, mas foi o que eu fiz? Eu sabia que ele ia desregular e ia entrar na crise. Vamos caminhar e a crise minha gente não queira ver, viu? Então, eu pedi perdão a ele e abracei ele. Filho, me perdoe. Mamãe gritou, mamãe está estressada um pouco. E eu gritei com você, me perdoe, tá bom? Tá bom, tá bom. Ele botou o rosto aqui e disse, tá bom, desculpa, já passou. Porque eu digo com ele, venha, filho, mamãe te ama. Então, criança desregulou, entrou em crise. Se ela aceita o toque, abrace. Não precisa apertar, é um abraço de acolhimento. Acolha ela e fala baixo. Calma, Arthur, tá tudo bem. Olhe para a mamãe, olha, calma, mamãe te ama. Fique calmo, viu? Tá tudo bem, não foi nada. E vai tirando por menos, para ele não entrar na crise. Porque a crise é como se o cérebro abrisse em duas bandas, duas metades. Não escuta mais ninguém. A crise, a criança não escuta.
Ela vai gritar, vai chorar, vai bater, espernear, e aí sim vai entrar a questão lá atrás. A criança é doida, a criança é mal criada, a criança não tem rumo, esse pai não dá corrida esse menino, e pega a chinela e tchufe. Bater não vai ser a opção nunca nessa situação. Quer corrigir de uma forma com a chinelinha em outra situação? A correção existe também para a criança autista, no seu tempo, no seu modo e na sua força, para corrigir aquele mau comportamento em outra situação. Mas na crise do desregulamento, não bata, não grite, não se esperneie. Espere, a crise vai passar. Hoje, Arthur praticamente não entra em crise, mas antigamente eram 20 minutos de crise. Uma delas, rigidez cognitiva. Se Niltinho viesse da escola, de moto, que ele anda de moto com o pai, se vem da escola com o pai por baixo, que é pela Coab 2, que eu moro no Rocha, tudo bem. Não, por cima, pela Coab, tudo bem. Mas nesse dia, Niltinho foi entregar uma tinta e inventou de vir por baixo. Aí ele chegou, já escutei o barulho lá da esquina. Ele com capacete na cabeça, chorando muito, que não era para vir por baixo, era para vir pela BR-232. Uma zoada de 20 minutos para ele entender que por baixo também está tudo bem. E para conseguir tirar o capacete da cabeça. Estava lavado de suor. Ele entrou em crise mesmo. Aí eu dei um banho, não quis almoçar e ele foi dormir. Mas até essa crise passar é muito difícil. Não grite, deixe ele correr, deixe ele chorar, até ele autorregular. Ok? Então, uma técnica que a gente ensina muito é da velinha e da florzinha, que eu vou fazer com vocês. Ó, criança começou a se regular, pega a florzinha e a velinha. Vamos lá comigo? Florzinha e velinha. Florzinha e velinha. A velinha tá acesa, certo? Então, ó, cheira a florzinha, assopra a velinha. Cheira a florzinha, assopra a velinha. Faça isso umas 5 vezes ou quanto for necessário. E aí você vê que ele está respirando e soltando. Respira oxigênio e libera carboidrato. Pia. E ele vai cheirar e vai liberar. Então, voltou, espera, ele vai regular. Outro que eu faço, eu descobri esses dias, você pegar aqui no bracinho da criança, pode pegar no bracinho, não bota força, e você faz esse movimento, ó. Façam, por favor, vocês. Não é assim não, é frente e trás, frente e trás. Um pouquinho de pressão. Percebe que você mexe esse músculo, e mexe aqui. De novo. Ó, tá sentindo? Agora no outro lado. Isso aqui você está mexendo com vasos sanguíneos que estão muito estressados. O sangue está passando por aqui. Vai fazer isso umas 5 vezes nele. Aí vai, opa, regular. Outra coisa que a criança vai ter, que eu vou precisar botar. Pronto. O fone. Para quem tem sensibilidade auditiva, Arthur tem. Mas tem autista que não vai querer de jeito nenhum usar. Ele não vai conseguir colocar aquele negócio na cabeça. Então você pode começar com esse. Ou outro. Eu peguei esses dois. Arthur recebeu de cara. Então esse aqui ele não abafa. Mas já é algo na cabeça. Entende? Já está com algo na cabeça. Pronto. Ele vai abafar os sons. Vai escutar tudo. Esse microfone parece, né? É o abafador mesmo. Eu vou botar em tu, Luiz. Porque aí tu vai ver que delícia. Vamos fazer primeiro um teste com ela. Batam palmas. Tá alto. Pronto. Agora eu vou botar o fone em você. Ele tem a sensibilidade, é? Não? Tá na tranquilidade? Agora batam palmas de novo. Né? Tá entendendo? Então, o abafador, ele serve para isso. Desculpa, puxa teu cabelo. Ele é... para abafar os ruídos. Abafador de ruídos. E não vai desregular ela. Ela vai conseguir entrar na igreja, na escola, apresentações. E vai conseguir ter sua vida normal. Então, chorar, gritar, bater, como ajudar, já falei. Abafador. Abraça, acalma, música. Se seu filho gosta de música, investe em música. Se seu filho é como o meu, gosta de inglês, investe em inglês. Músicas em inglês. Aí você vai aprender também inglês. Né? E você aprende junto com ele. É descobrir qual é a habilidade que ele gosta. Por exemplo, todo autista ele vai ter um ou mais hiperfocos. O hiperfoco dele é carro,
música, inglês. Como o Gabriel disse que não vai conseguir gravar o videozinho, passar o videozinho que eu gravei, mas eu vou botar aqui bem rapidinho para vocês verem como é. Aí você fala, Josi, mas ela aprendeu com quem o inglês? Minha gente, eu não sei, ele já nasceu assim. Eu não tenho como dizer, porque eu não tenho aula em inglês, eu nunca vi inglês. Ó. Nova missão de falar os números em inglês, bora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 500, 160, 70, 300, 420, 62, 74, 90. Muito bem, meu amor. Como é seu nome? Arthur Ferreira Galindo, Você mora onde? Rocha, Qual é o nome da sua rua? São Pedro, O número da sua casa? 1046, E você estuda em que escola? São Domingo, Qual é o ano que você estuda? Primeiro, segundo ou terceiro? Terceiro ano, né? terceiro. Valendo. Entenderam? Esse vídeo foi bem espontâneozinho, ele se acabou de rir depois. Mas o hiperfoco dele é carro, inglês e música. Quer amar Arthur, apresentei Arthur, carro. Fala inglês com ele que ele responde. What's your name? My name is Arthur. Ele vai lhe dizer. Fora o sotaque, números, me se eu falar, né, Cis? Eu falei assim, aqui vão os números que eu escrevi. Mas você apresentar, Arthur, lê inglês, tarará, ele dispara, tipo assim, já sei isso, de novo. Ele diz. 100, e vai-se embora. Então, o mundo do autista é muito diferente do nosso. É um mundo único. Eles estão lá trancadinhos no mundo dele, mas o que, é que a gente tem que fazer? As terapias, o que, é que as terapias vão fazer? Vai abrir essa portinha deles para eles saírem e conseguir socializar junto com o todo. Amém? Como eu falei das medicações, eu preciso falar sobre isso e sobre direitos, para que a gente possa estar encerrando, tá bom? As medicações, só o neuropediatra pode passar. Claro que tem que ser com ele. Ele toma uma outra medicação, hoje ele toma 2. Essa para a escola, para ajudar na atenção dele. E toma o Neulepetil de 4%. É uma medicação para adulto, mas a gente diminui a dosagem para chegar na dosagem dele. É um pouco mais em conta, e é uma medicação bem em conta. O Neulepetil, ele age para que a criança consiga diminuir a hiperatividade. Por isso não é bom deixar a criancinha bater a cabeça. Tem um sentido porque ele faz isso. Procurar uma outra forma para ele se acalmar. Descobrir o que é que ele gosta. Para na hora de dormir, ler histórias. É uma boa. Ler histórias. Então, o Neulepetil vai ajudar tu a se regular nessa questão do andar, do ir e vir. E também ele ajuda no sono. Para a criança que tem o transtorno do sono, né, não dorme de jeito nenhum desde o berço, é um transtorno do sono, tem também. Pode se dar também a... Eu botei o nome dela aqui. Melatonina. Ela não faz a criança dormir, a pessoa, até adulto também pode, mas ela induz ao sono. A janelinha da tranquilidade, então um banhozinho, uma jantinha leve. E outra coisa que eu vou falar nessa questão do sono. Minha gente, antes de falar dos direitos da criança, uma coisa que tem afetado muito a cabeça, não só dos autistas, mas da criação em geral, das crianças em geral, é isso aqui. Quanto mais a criança consumir desenhos, a mãe ou o pai ou o responsável achar que está educando, que está ensinando, não está. Estou colocando o Arthur em um carro ligado a 220 km por hora quando ele estiver usando isso aqui. Porque está acessando algo que eu não sei. Horas no celular vai afetar muita coisa na cabeça da criança. Vai ficar muito irritada. Vai querer tudo logo, ligeiro, porque afinal de contas, aqui é só apertar o dedinho e as coisas se transformam e é na hora que eu quero. Então o celular vai diminuir a concentração na escola. Vai ficar mais imperativo, vai bater você, vai correr de lá para cá, vai se jogar, porque quer o celular. E a gente, às vezes, fala, saqueta, menino, toma. Então, saqueta, menino, toma, está dizendo, vai para a tua terapia. Uma terapia contrária. O celular não é um remédio, não é um brinquedo. Manda um carrinho, uma boneca, bota ele dentro de uma bacia para tomar banho de água, com a água, para brincar com os bichinhos na água, bota ele para fazer carrinho de garrafa de pet. Arrumar o que fazer para tirar a criança do celular. Vai dilatar a pupila.
essa luz forte. Concorda comigo que os desenhos de antigamente não tinham tanto som, tanta zoada, tanto barulho, tanta cor? Até a cor, essas cores vibrantes que usam-se hoje, para você ter noção do quanto é nocivo o celular para a criança. Celular, segundo os médicos, é para ser dado à criança depois dos 3, 20 minutos por dia, no máximo 20 minutos por dia, ainda tem a hora. E outra coisa, o que está vendo? Porque os pedófilos não estão na rua, estão aqui. Minha gente, é catastrófico uma criança com celular na mão. Josi, se o menino assiste celular, assiste. Assiste sim. 20 minutos. Na hora do almoço. Passou disso, não mexe no celular. 6 horas, eu consigo isso hoje. E foi difícil tirar, foi difícil regular, foi difícil diminuir o tempo de celular. Porque a criança assiste aqui, escolhe o que quer, a hora que quer e o conteúdo que quer. Aí está comendo todo tipo de besteira e, me desculpa a palavra, porque está cheio de coisa que não presta. Tem muita coisa boa? Tem. E vou indicar a você 3 desenhos que os meus assistem, que são educativos, e esses 20 minutinhos só, viu? E ainda luto muito para nem dar o celular, jogar na TV. Daniel o Tigre, ele tem uma linguagem muito boa, a interação social é maravilhosa. Daniel o Tigre, Bluey, que é uns cachorrinhos, é ótimo esse desenho. E o Show da Luna. São os menos ofensivos. Porque a criança vai querer não ficar sem a TV. Aí você dá a TV nesse sistema. Tempo, horário e o que vai ver. Isso vai influenciar muito. Porque hoje, muitos médicos estão tendo dificuldade mesmo de fechar laudos por conta da hiperatividade. Não porque está aqui, nasceu assim, mas porque adquiriu com o tempo. Por conta do excesso de celular. Outra coisa que eu quero muito falar sobre os direitos da criança. A criança, ela pode ter o passe livre, ela pode andar em ônibus gratuito e o seu acompanhante, não só de ônibus como aéreo, tem um desconto no aéreo, acho que 80% da passagem aérea, o acompanhante tem, o autista entra grátis, ele tem o seu, não é isso? Para quem quer andar de avião. Você pode tirar a carteirinha de identidade dele, porque já vai vir aqui um lacinho. O de Arthur está aqui no canto, vocês conseguem ver. Aonde Arthur apresentar a identidade, está lá, dizendo que ele tem o espectro autista, tem o TEA, né? E a carteirinha com todas as informações de Arthur, CPF, identidade, qual o nível dele, se ele tem alergia a medicações. Então, são todas essas coisas. A outra coisa que eu quero muito falar, para a gente fechar com isso, além desses direitos, tem... algumas taxas do IPVA, que a família pode ser isenta de não pagar, ou um desconto, procura lá no Google que tem, essas viagens aéreas, ou em ônibus coletivo, na cidade mesmo. Tem também a questão do benefício, prestação, benefício continuado, que é o LOAS, BPC LOAS. Mas como é que eu acesso esse benefício? Só vai ter acesso a esse benefício as famílias de baixa renda, que está cadastrado no CAD único e que tem o laudo. Então, mesmo que você queira dar entrada nesse benefício, que é um direito, embora seja muito difícil, mas você pode correr atrás, você pode conseguir sim, porque quem vai dar todo o veredito para esse benefício ser vitalício, você conseguir esse laudo bem fechado. Por isso a importância. Rodo de novo e caio de novo no neuropediatra, né? Porque esse neuropediatra vai dar esse laudo bem discriminadozinho, o que a sua criança de fato tem, para que quando você vá passar pela a perícia social e a perícia médica, vai ver que de fato e de verdade a criança é autista sim, e que ela tem direito nessas condições na questão social, né? Sendo cadastrada no CAD único. Tem advogados que podem... Outra coisa, não vá no INSS com laudo e diga, meu filho é autista, eu quero dar entrada. Não, procure um advogado. E se você quiser, eu também tenho um muito bom. Eu só indico ele. Então, médico, advogados, para conseguir... É um direito, minha gente. É um direito que você tem. E tantas outras coisas que você tem direito, seu filho tem direito, e você não sabe. Essa aqui, na época, eu tirei no Messana. Estava tendo um projeto lá para tirar toda essa documentaçãozinha lá. Eu tirei no Messana o passe livre e essa outra aqui, que ela é bem completinha, que parece muito com essa. Porque onde você for, se a criança estiver usando esse crachazinho, ela entra, a fila é prioritária,
entrou, não vai ficar lá esperando a vez, já fica na boca do caixa. Quando a pessoa terminar de ser atendida, você já é o próximo. Então, às vezes a gente está sofrendo com direito e não usa. Entendem? Não é isso? Pronto, minha gente. Era basicamente isso que eu queria falar. E uma outra coisa que a gente não pode, de jeito nenhum, deixar de falar também, é que o nosso filho é uma bênção, o seu filho é uma bênção, ele nasceu com um propósito, né? Ele é capaz, devo enaltecer suas qualidades, suas habilidades, devo elogiar ele quando ele acerta algo, quando ele erra, não devo reprimir, mas devo dizer, sim, filho, calma, dessa vez não deu certo, mas você vai conseguir, porque você é capaz. Não dizer que esse menino é tonto, que esse menino é avexado, que esse menino não vai dar para nada, porque as palavras têm poder. Aqueles que bem a utilizam comerão do seu fruto. Então, palavras de bênção lançadas para o seu filho vai só melhorar. Dar autonomia a ele, deixar ele se virar, fazer as coisas, ensiná-lo a fritar um ovo, vestir a própria cuequinha, tomar banho, escovar os dentes. Porque se tudo o que ele precisar eu for fazer, quando que ele vai ser autônomo? Vai ter a autonomia de se virar. Fazer a pipoca, claro que você perto. Lavar o prato, tirar o prato da mesa, forrar a caminha dele. É lindo, minha gente, mas tem que começar. E quem começa é pai e mãe. Porque eu queria ter uma semana todinha para conversar com vocês, para sentar e chorar e conversar e rir. Porque é tudo muito rápido. Mas deixar a criança ser livre. Ela conseguir botar uma meia. Hoje Arthur bota meia, ele bota a própria roupa, ele toma banho só. Claro que eu vou lá desfregar as outras coisas. Arthur lava o bumbum, Arthur vai se esfregando, lava os pés. Agora se enxuga, porque fica lá em pé com a toalha. Não sabe que a toalha é para secar. Não saber que a toalha é para secar é um déficit de atenção muito grande. Então, deixar com que a criança se torne livre, se virar sozinha, é muito importante, porque lembre-se, e eu digo isso sempre, mãe não é para sempre, era para ser, né? Mas se eu cuido, só eu cuido de Arthur hoje, ninguém mais sabe como Arthur funciona. Se eu morrer, porque, pode ou não pode? Posso não ficar para semente? Queria ficar, mas não posso. Mas se isso acontecer, a criança ela tem que se virar. Não é porque ela vai para a escola, não é porque ela é autista que ela vai ser dependente de alguém para o resto da vida. Mesmo aqueles do nível 3, se virar mesmo. Comer sozinho, escovar o dentinho. Filho, comeu, bota o prato na pia. Não deixe para a mamãe, que mamãe tem outras coisas para fazer. Pentear o cabelinho. Entendeu? Dobrar a roupa do pijaminha, guardar na gaveta. Você está ensinando várias coisas à criança quando faz isso. E... sim, uma outra coisa que eu falo muito para Arthur. Arthur, você é um homem de Deus, você é um homem cheio da palavra, você tem um futuro brilhante. A gente tira 10 minutinhos por dia para orar, para ler a Bíblia, ele lê os versículos, inclusive a coisa mais linda. Leitura, tá uma coisa que eu estou investindo é leitura, livrinhos de leitura. Ao invés de ser tempo de celular, vai ser tempo de leitura, para ele ler, assistir um filminho desse que eu falei com ele e conversando com ele. Arthur, tu tá vendo o que agora? Aí ele, a bicicleta. O que a bicicleta está fazendo? A moça está levando o que na bicicleta? Para ele ir vendo. Porque às vezes tem um bicho aqui e o menino tem tanto déficit de atenção que não viu. Então, quando eu converso com ele, interajo com ele, ele está aprendendo comigo e eu aprendo mais com ele do que ele comigo. Amém? Então, mais alguma pergunta? Não. Isso, sempre a liderança, a correntinha de comando. Inclusive, na nossa igreja, nós temos uma sala chamada Verbo Acolher. Eu trouxe até a blusa. Pega aqui, Lu, essa bolsa. E eu pedi para tu... tu não tem não, né? Deixa eu mostrar, ó. Essa blusa aqui chama-se Verbo Acolher. Temos uma sala lá na nossa igreja. Mostra, por favor, minha pastora. Ela chama-se Verbo Acolher. As criancinhas com autismo que chegam na nossa igreja, elas são acolhidas. Porque esse nome acolher, eu amei esse nome, Císia. Veio de lá de Petrolina, esse programa. Forma de acolher as crianças com autismo e as famílias. Porque essa família precisa de uma igreja, né, Lu? Então, os pastores estarem ouvindo esse treinamento é muito importante. Diáconos, professores. É um todo. Porque todo mundo precisa acolher. Quando a criancinha chegar, eu já sei que ela é diferente, porque o autista ele é diferente mesmo, e está tudo bem, é dele mesmo, né? Para que ser igual a todo mundo? Qual seria a
disso? Obrigada, Lu. Mas é essa nossa sala lá na igreja, Verbo Acolher. Não é uma sala que a gente fica só com eles lá, não. Eles ficam, interagem com todo mundo na sala, com todo mundo. Se vier a desregular e precisar dessa sala, a gente tira da sala junto com os outros, leva no Verbo Acolher, dá uma água, dá um brinquedo, conversa um pouquinho, faz umas terapiazinhas neles e volta para a sala. Né? Hoje a gente não tem a nossa sala ainda como a gente quer, né, Císia? Mas vamos chegar lá, em nome do Senhor Jesus. Então, nunca chegar para o pai e dizer, eu acho que a sua criança é autista. Porque eu sofri com isso. Nunca, jamais. Nunca. Porque eu sofri horrores com isso. Porque eu não sei o que é. Sei que meu filho tem um negócio diferente. Aí chega uma pessoa para mim que não é doutor, que não é médico. Aí diz, ô mulher, tu já levaste teu menino no médico? Aí eu, por quê? Eu acho que ele é diferente. Eu acho que ele tem autismo. Confesso, dói. Não dói, mãe? Dói. A gente escuta coisas relacionadas a uma coisa que a gente acha que o filho é, e isso dói. Até Arthur botar um crachá no pescoço para mim, doeu. Para Arthur ir para a igreja ou para qualquer outro lugar de fone, doeu. Ele ama esse fone, vou até botar, em homenagem a ele. Ó, eita, como é bom, minha gente, você tem noção? O povo dá para vocês botarem? É confortável, eu estou ouvindo minha voz, estou ouvindo você bem direitinho, ouvindo se vocês falarem. Então, ele usa esse fone para ir para a escola. Então, usar algo relacionado ao que ele é, até eu aceitar que ele é, vai doer. Vai ser desconfortável, ouvir, ver. Outra pessoa, a forma que a pessoa chega para me abordar e falar sobre isso, de uma coisa que eu ainda não sei, para mim vai doer. Porque até a palavra que a pessoa usar vai machucar. Sim. Eu já falo assim, sim, de cara. Por que você sim? E fecho com isso, pastor Lucas. Está vendo que é tão bom? Sim. Uhum. Sim. Sim, sempre. Sim. Sim, sim. Sim. Uhum. Isso. Amém. Sim. Sim. O que você fizer para ele vai voltar para você. E eu entendo você perfeitamente na hora que a gente está triste, quer chorar, quer correr, porque a mãe, como eu falei, é sempre a mãe cuidando, senão vai ter uma hora que ela... Minha gente, essa mãe precisa tomar um banho em paz. Essa mãe precisa fazer uma depilação. Ela precisa ir num chá de bebê sem a criança. E esse apoio, pastor Lucas, é muito importante para a mãe atípica. Porque a vida para literalmente para cuidar daquela criaturinha que é teu filho, filho do teu esposo, e tu ainda não sabe como lidar com aquela situação. E essa rede de apoio, por isso que eu falei, a gente fala muito da criança e não fala muito da mãe, mas a mãe ela também tem seu lugar e ela precisa ser ouvida, olhada, amada, respeitada e também tem que fazer terapia, viu? Tem que ir para um psicólogo também para a gente conversar, porque, minha gente, quem vai para psicólogo ou psiquiatra não é quem é doido, não. Pelo amor de Deus. É porque precisa de ajuda para a gente se regular também, voltar e até para você tomar decisões seríssimas nos próximos passos. Então, como eu falei, vai ter coisa do autista, muita coisa que eu não sei. Comportamentos, essa parte do parabéns, não quer o pai, só quer você, não quer você, só quer o pai. E vai ter outra coisinha, porque assim, passa uma coisa e agora é outra. Arthur está nessa da agora, é assim, mãe,
Passa um repórter lá, Renata Marques. Renata Marques mora onde? Eu falo, São Paulo, Arthur. E a cor da casa dela? Branca. Ele pegou. Daqui um mês, o pastor fala, mãe, Renata, eu esqueci o nome da cidade. Fala, não, mãe, é São Paulo e a casa é branca. A facilidade de aprender. Entendeu? Como eu falei, o TEA, o transtorno do espectro autista, a criança autista, é um mundo com muita coisa que a gente procura entender partes dela. E digo a você, o conhecimento sobre esse assunto nunca vai acabar. Porque enquanto ele durar... Sim, sim. Tem criança, minha amada, que não quer tomar banho. Sim, tá vendo? É porque a criança autista ela é muito literal. Ele fala na lata mesmo, não tem arrudeio. E deve estar mesmo. Outra coisa que eu ia falar, que eu não falei, você lembrou agora? Tudo para a criança autista é muito. Por exemplo, se cair uma gota d'água na camisa de Arthur, ele manda tirar. Diga, Arthur, só foi uma gota, vai secar. Não, mãe, molhou tudo. Eu não falei de cortar cabelo, tem tanta coisa que eu preciso falar, mas não dá. Em outro momento a gente fala, viu, pastor? Vai ter o segundo round. Vai ter o segundo round, vai ter café, cachorro-quente, e a gente senta para conversar. A gente pode até fazer uma roda com as mães. Uma roda de conversa com as mães. E nessa roda eu posso trazer uma neuropsicopedagoga, amiga minha. Porque uma pessoa que está formada, já trabalhando com crianças, outras crianças, é muito bom para nos ajudar. Tá bom? Então, minha gente, olha, eu amo vocês. Muito obrigada por responderem a esse chamado. Creio que o time está aumentando, cada vez mais Deus tem aumentado essas pessoas. E o conhecimento sempre é muito importante sobre qualquer assunto. E esse tema é um que mexe muito comigo e a igreja precisa estar bem sabida. Muito obrigada, pastor Lucas. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Então, gente, vocês foram abençoados? Você vê o quanto é importante um momento desse. E eu louvo a Deus pela vida de Josa. Josa é minha amiga de longa data. E você percebe, gente, nas palavras dela, o amor, o carinho, a disponibilidade dela de vir aqui, sabe? Eu acredito que ela estava mais desejosa até do que vocês. E ela sempre falava, eu digo, vamos marcar. E durante esses dias ela sempre está comigo falando e eu vi a expectativa dela. Os olhos dela brilham quando ela fala desse assunto. Então, quero incentivar você. Ela se dispôs, eu já ia pedir mesmo, da gente fazer um outro momento, né? Talvez tratar de coisas com um tema específico, né? Porque é um assunto que não se esgota. E se houver interesse de a gente faz sim. Amém? Agora eu preciso que você me dê o feedback, né? Voltando, enfim, convidando pessoas para estarem aqui, porque isso irmãos, isso é de muita importância. Deus tem levantado Jó no meio dessa geração a destravar muitas coisas, né? E eu digo que isso é a mão de Deus chegando no posto do boi, viu? Porque isso é favor de Deus. Eu imagino se fosse pagar para ouvir isso, né? Quanto não seria? E hoje você tem aqui à sua disposição, né, uma mulher de Deus com um coração enorme que abençoa a mim e abençoa você. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você. Deixa eu falar só algumas coisas também. Para quem não me conhece, eu sou Císia, sou a líder do departamento infantil na nossa igreja e lá em Arco Verde também. E eu queria só pedir algumas coisas a vocês, assim, com muito carinho no meu coração. Às vezes a gente tem uma criança diferente, tem uma pessoa diferente, que a gente acha que é diferente. Suzana até fez a pergunta de se deve falar ou não, e não, tia Josa foi muito, eu estava ali assim, não, não, mas tem algumas pessoas que você pode ouvir e deve ouvir. Primeiro, a professora do seu filho. Lembre que ela passa muito tempo com seu filho e ela tem um contato com muitas crianças. Às vezes você só tem a sua, e às vezes a sua você acha aquilo normal. Mas como você tem uma professora que tem acesso a muitas crianças,
Então, ela consegue entender esse parâmetro. Então, ouça a professora da sua criança. Claro que você também deve ouvir o seu pastor, sabe? Eu estou sempre conversando com ele. Eu disse, eu também conheço, a gente está aqui na igreja, a gente percebe. Não vai ser o professor que vai chegar para você jamais, inclusive meus professores. Nunca, tá? Sempre chega até mim, fala comigo e eu vou conversar com ele. E ele vai falar com você. Certo? Então, assim, a gente tem esse cuidado de jamais chegar para você e ferir a corrente de comando, que a gente chama, ferir você de qualquer forma, mas a gente quer que quanto antes a gente perceba, melhor. Como o pastor, como tia, muito bem. Ela é tia Josa para mim, tá, gente? Tem toda uma história, então a tia Josa é onde eu for. Então, se alguém chega para você, fica atento, tá? E outra, gente, por favor, eu preciso dizer, estude. Estude muito, 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 muito. Sigam tia Josa no Instagram, importante. Use o Instagram para... O doutor, só ia perguntar já. Tem doutor Tiago Castro, que ele é um cara, assim, fora da curva, e ele é muito, assim, também tem que ter muito cuidado com o que houve no Instagram, né? Lógico. Mas esse doutor Tiago Castro, ele é simplesmente muito equilibrado, muito centrado, então vale a pena ver. Ele tem 2 crianças autistas, é assim, fora da curva, e médico, né? Então, acho que tudo isso faz toda a diferença. Então, eram essas 3 coisas que eu queria pedir a vocês. E com muito carinho, de verdade, ouça as professoras. Mesmo que você, eu costumo dizer assim, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Então, porque quanto antes a gente detectar, sai do nível 3 para o nível 1 muito rápido. Então, queria muito pedir isso a vocês. Eu sei que não é fácil, eu acredito que não é fácil receber um diagnóstico como esse. Mas, e outra, nós estamos aqui para o que vocês precisarem, tá bom? Eu não sou expert no assunto, mas estudo muito, muito sobre isso, porque... Então, eu queria dizer essas 3 coisas. Glória a Deus. Queria orar por você, mãe. Se puder ficar de pé. Glória, glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, por essas mães. Eu sei, Senhor, que é fácil, mas eu entendo, Pai, que o Senhor tem uma graça, que o Senhor nos auxilia, que o Senhor nos fortalece, que o Senhor mostra o caminho. E nós estamos aqui simplesmente para te agradecer a tua boa mão que nos assistiu nessa noite através dessas informações. E eu peço, Senhor, para que o Senhor abençoe a cada mãe, que, Pai, elas precisam que se abram, em nome de Jesus elas vão se abrir. Que o teu favor, Pai, delas, Senhor, e que nada falte. Aonde elas chegar, Pai, a tua graça, por favor, o de Deus vá adiante delas, favor dos homens, Pai, à disposição dessas mulheres. Pai, que se de impedimento na vida delas seja quebrado na autoridade do nome de Jesus Cristo. E que em nome de Jesus, ser um exemplo a cada dia com seus filhos, criando-os, Pai, na disciplina, no entendimento, naquilo que o Senhor nos instrui, para que quando essas crianças crescerem, Pai, elas não se desviem, mas que elas sejam referenciais de homens e mulheres de Deus, no nome de Jesus Cristo. Que essas crianças, Pai, elas venham a brilhar, ser luz e sal da terra numa geração tão corrompida, Pai. Mas eu sei que o Senhor tem os seus, e eu oro por luz. Se cumpra, Pai, os teus planos na vida dessas e dessas mães, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, só mais uma coisa que, assim, enquanto o Josa ministrava, me chamou muita atenção. Não deixe que a tristeza te pare, por causa de palavras e por causa de atitudes. Sabe, o mundo lá fora, ele é cruel. Então não se espante com a atitude de algumas pessoas e não desista. Pode entristecer? Pode, mas levanta a cabeça, te fortalece em Deus, crê nele e você vai ver. Os obstáculos, eles estão aí para serem vencidos. E você não vai parar por causa de uma palavra ou de um comportamento de alguém que é mal educado ou que muitas vezes está sendo bloqueado. Amém? Também quero te convidar, amanhã nós teremos culto. O culto dessa semana será na sexta.
porque no sábado os jovens estarão em Arco Verde. Então, se você estiver aqui, vem para cá, tem uma palavra de Deus para você. Vai tocar com certeza o teu coração e abençoar a tua vida, tá bom? Então, um cheiro no coração, vão na paz. Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém?